Pensa só, como é que um governo consegue, ao mesmo tempo, cuidar da economia, proteger o meio ambiente e ainda por cima saber quantas pessoas vivem no país? Parece uma tarefa impossível, né? Bom, hoje a gente vai desvendar a estrutura quase secreta que faz tudo isso acontecer. É um equilíbrio muito delicado. De um lado estão as grandes decisões, as leis que ditam o rumo de tudo. Do outro, tem o trabalho do dia a dia, tipo coletar os dados do censo ou até mesmo competir no mercado financeiro. Então, como é que uma única organização consegue dar conta de tudo isso? A resposta, olha, é mais simples do que parece. É isso mesmo, a chave de tudo é essa. A melhor maneira de entender essa máquina gigantesca é imaginar o governo como uma grande corporação, sabe? Tem a sede, o QG, que toma as decisões estratégicas, e aí tem as várias divisões especializadas, que bom que botam a mão na massa. Essa analogia vai ser o nosso guia a partir de agora. Então vamos lá. Toda grande empresa tem uma sede, né? Um centro de comando. No nosso modelo, essa sede é chamada administração direta. É por aqui que a gente começa, pelo lugar onde as decisões mais importantes do país nascem. A administração direta é basicamente o cérebro de toda a operação. Pensa na União, nos estados, nos municípios. Eles são o governo, na sua forma mais pura. A função deles não é executar cada coisinha, mas sim definir a estratégia geral. Ou seja, criar as regras do jogo para todo o resto. E aqui a gente vê a grande divisão de tarefas. De um lado, o cérebro, a sede, a administração direta, que pensa, que planeja. E do outro, os braços e as pernas, a administração indireta, que age, que executa. É justamente essa separação que permite ao governo fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Mas é óbvio que o cérebro não pode fazer tudo sozinho, né? Para que as estratégias saiam do papel e virem realidade, ele precisa de braços especializados. E é exatamente aqui que entra a ideia de descentralização. A criação de entidades focadas em missões bem específicas. E aqui está o pulo do gato. Isso não é só passar uma tarefa para outro departamento. O governo literalmente cria novas entidades, com CNPJ próprio, com autonomia, cada uma pensada para cumprir uma missão muito particular. Isso é a administração indireta em ação. Ok, agora que a gente já entendeu o porquê dessa descentralização, vamos conhecer os dois tipos principais de braços que o governo cria. Aqueles que prestam serviços essenciais e aqueles que agem como empresas de verdade no mercado. Primeiro, vamos falar das autarquias. Pensa nelas como uma extensão direta da missão do Estado. Elas são criadas por lei para executar serviços públicos que são essenciais, sem nenhum objetivo de lucro. A finalidade é uma só: servir a população, seja na previdência, na proteção do meio ambiente ou na educação. E aqui temos exemplos clássicos que todo mundo conhece. O INSS, que cuida das aposentadorias, o IBAMA, que protege nossas florestas, as universidades federais. Todas elas são autarquias. Elas têm autonomia para trabalhar, mas o objetivo final é sempre o interesse público. Mas o governo não fica só prestando serviços, ele também atua como empresário. E é aí que entram as empresas estatais, que são criadas para explorar atividades econômicas, para competir no mercado e, sim, para gerar lucro, exatamente como uma empresa privada faria. Só que, dentro do mundo das estatais, existe uma divisão fundamental, que depende de uma única pergunta: quem são os donos do capital? O dinheiro é 100% do governo ou ele divide a propriedade com investidores privados? A resposta para essa pergunta muda tudo. Olha, essa tabela deixa a diferença bem clara. De um lado, a gente tem a empresa pública, tipo a Caixa Econômica, onde o capital é 100% público, 100% estatal. Do outro, a sociedade de economia mista, como a Petrobras, que vende ações na bolsa, que tem sócios privados, mas o governo sempre mantém o controle da maioria das ações. É por isso que ela precisa ser uma sociedade anônima, uma SA, para poder negociar essas ações no mercado. Certo. Já entendemos a estrutura toda. Mas e daí? Por que isso realmente importa na prática? Qual é o impacto de organizar o governo como se fosse uma grande corporação, com divisões de serviço e divisões de negócio? Bom, a grande vantagem é a eficiência. Entidades especializadas tendem a ser mais ágeis, mais técnicas. O desafio enorme, por outro lado, é o controle. Como é que se garante que uma estatal que precisa competir e dar lucro não se esqueça de que a missão principal dela ainda é servir ao interesse público? Manter esse equilíbrio é a questão central. E isso tudo nos leva à pergunta final. Quando o governo age como uma empresa, a quem ele serve no fim das contas? Ao cidadão ou ao lucro? Essa tensão entre o público e o privado está no coração do Estado moderno.
E entender essa estrutura toda é o primeiro passo para começar a encontrar a resposta.